Uma boa noite para todos. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre todos nós. Amém? É bom estar aqui novamente com os amados irmãos e neste dia festivo, né, agradecendo a este Deus maravilhoso que instituiu a igreja, agradecendo por mais um ano que Ele concede à sua igreja, estabelecida neste local, para ser bênção para os moradores de Parque Flora, como também em todo o Brasil e no mundo. E nós estamos aqui, né, eu, minha esposa, gostaria que ela se colocasse em pé, Manilceia, a Letícia. Quando a Letícia foi convidada para cantar, eu disse, você estava no programa, eu não sabia. A Letícia, obrigado. Temos mais duas lindas meninas, uma já casada com a Antonella, né, netinha, né, casada com o Luiz, né? E fruto desse casamento, né, a Antonella, deixa eu explicar direitinho, a minha netinha. E temos a Priscila, que ambas ainda são membros da Primeira Igreja Batista, Jardim Boa Esperança. O pastor falou da nossa juventude, mas eu estou assim igual o Caleb ainda, sabe? Me sentindo ainda novo, né? Pelo menos por dentro, né? Com força para a gente continuar aí na obra do Senhor nosso Deus. Enquanto Deus não sinaliza uma outra igreja que a gente possa ajudar, pastoreando ou sendo membro, nós continuamos ali na Primeira Igreja Batista, Jardim Boa Esperança, servindo ao Senhor nosso Deus. Eu quero deixar também com os amados irmãos, né, um abraço do pastor Hélio, que é o meu pastor, um abraço também fraternal da Primeira Igreja Batista Jardim Boa Esperança, da nossa associação Batista Primeiro Centenário, na função de segundo vice-presidente, e também da nossa Ordem dos Pastores Batistas, na subseção Primeiro Centenário. Então, sintam-se bem abraçados, né, nesta noite por estas instituições, e que Deus possa continuar falando aos nossos corações nesta noite. Esse é o nosso desejo, desde o momento em que fomos convidados pelo pastor Paulo, nosso amigo. Temos orado pela igreja, por este momento do culto, em que estaremos compartilhando a palavra do Senhor. Hoje pela manhã, nós temos assim um bom hábito de acordar bem cedo para falar com o Senhor, conversar com Ele, e sempre entregando aos cuidados do Senhor a vida dos pastores, de suas famílias, como também das igrejas do Senhor. Meus queridos, eu quero então compartilhar com os amados o que Deus tem falado ao nosso coração nesse tempo em que temos nos preparado para compartilhar a palavra do Senhor nosso Deus. Pastor Paulo, ele me falou, né, a respeito também da divisa e do tema proposto para o culto desta noite, né? Nós temos aí, ele me colocou o seguinte tema: Ele está conosco, né? Ele está comigo e, de uma forma geral, Ele está conosco. E o texto de Mateus, capítulo 28, verso 20, com destaque na parte B deste verso, em que Jesus faz esta declaração de estar conosco todos os dias. Eu quero, então, assentados como os irmãos estão, eu quero fazer a leitura aqui, na minha versão. Eu vou ler todo o verso de número 20,
e vou dar um destaque na parte B deste verso. Todos já encontraram? Amém? Mateus capítulo 28, verso 20. Vamos lá então. Diz assim o verso: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Agora, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Quero convidar os irmãos a baixarem suas cabeças, os amigos que porventura estejam nos visitando nesta noite. E vamos fechar os olhos, vamos conversar novamente com o nosso Pai Celestial. Amantíssimo e eterno Deus, nós te adoramos, Senhor. E reconhecemos, ó Pai, que não existe outro Deus além de Ti. Pai de Abraão, de Isaque, de Jacó, nosso querido e amado Pai Celestial, receba, Senhor Deus, a nossa adoração, receba, Senhor Deus, o nosso louvor, produto da nossa gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer por cada um de nós. Querido Deus, agradecidos te somos mais uma vez por mais este ano que o Senhor concede, Senhor Deus, à tua igreja, pelos anos, pelas vitórias, pelas lutas, Senhor Deus, que a tua igreja tem atravessado ao longo dos anos, por tua doce companhia, ó Pai de amor, pela oportunidade de te servir, de te honrar, de glorificar o teu santo nome, de compartilhar as boas notícias de salvação. Que o Senhor possa continuar sustentando, dirigindo a sua igreja, e que através da mesma, Senhor, muitas almas possam conhecer o teu Filho amado e recebê-lo como Senhor e Salvador. Agora, Senhor Deus, quando já temos compartilhado a tua palavra, te rogamos, ó Deus, que teu Santo Espírito possa continuar ministrando em nossos corações, e sejamos edificados, fortalecidos no Senhor, e que vidas, Senhor Deus, possam se render completamente a Ti nesta noite, recebendo Jesus Cristo como o único, eterno e suficiente Senhor e Salvador. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa cada família aqui representada. Tu sabes, Senhor Deus, das lutas, das dificuldades que cada família tem atravessado ao longo dos dias. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar renovando forças, que o Senhor possa estar apontando a direção, o caminho, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, ministrando em cada coração. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, que vivo reina para sempre. Amém. Ele está conosco. Mateus, que escreveu este evangelho, chega então ao final deste evangelho, cuja ênfase é apresentar Jesus aos judeus, e nesta ênfase mostrar que Jesus é o rei, que Jesus é aquele que deve ser adorado. E aqui no capítulo 28, né, a partir do verso 18, onde nós encontramos o título de Grande Comissão, que em muitos lugares tem sido a grande omissão, né? Muitos não têm sido obedientes naquilo que o Senhor Jesus, o nosso mestre amado, tem ordenado. Então encontramos aqui os discípulos indo para a Galileia, porque Jesus havia orientado desta forma, Jesus havia falado com eles que eles deveriam se dirigir para aquela região. E após a sua ressurreição, Jesus deixa aqui as suas últimas palavras.
E nessas últimas palavras de Jesus a seus discípulos, aos seus seguidores autênticos, porque muitos foram discípulos, mas nem todos foram autênticos, nem todos foram verdadeiros. Os irmãos vão se lembrar da ocasião em que Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes, e depois de um determinado momento, aqueles que estavam seguindo Jesus deixaram de seguir, porque estavam em vista do pão material, do pão que perece e não do pão que permanece. Jesus então se dirige aos seus discípulos verdadeiros. E aqui nós encontramos três coisas, né, que Jesus então fala com os seus discípulos. Primeiro, Jesus dá a eles a certeza de todo o poder que lhe foi dado no céu e na terra. Também Jesus faz a seguinte declaração: ide, portanto, e fazei discípulos. Então, Jesus aqui, ele comissiona os seus discípulos para ir fazendo discípulos, né? Embora nós encontremos aqui o ide, mas no original é indo. Indo até a farmácia, indo até o mercado, indo até o templo, indo até a escola, indo até o trabalho, fazendo discípulos, fazendo seguidores para Jesus. Seguidores para Jesus. Então, Jesus aqui, ele dá uma comissão. Também nós percebemos aqui, é o que nós queremos destacar nesta noite, Jesus promete a sua presença permanente. A sua presença permanente. De forma que, amados irmãos, Jesus, ele está conosco sempre, né? Ouvimos agora há pouco a nossa irmã aqui do Ministério de Louvor fazendo este pronunciamento, né? Fazendo esta declaração, né? Que de Jesus ele está em todos os momentos, alegres, tristes, né? Nos momentos em que nós nos encontramos decepcionados, nos momentos de lutas, né? Em todos os momentos Jesus está conosco. E é interessante, amados irmãos, que no início do Evangelho de Mateus, ele faz também essa declaração de que ele está conosco. Em Mateus capítulo 1, verso 23, os irmãos quiserem acompanhar a leitura, Mateus ele diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então, Jesus, ele recebeu esse título também de Emanuel, né, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e outros títulos foram atribuídos a pessoa de Jesus, leão da tribo de Judá. Aqui, Emanuel, que significa Deus conosco. Sim, amados irmãos, Jesus está conosco. Deus está conosco. O Emanuel está aqui. O Emanuel está aqui. E você pode senti-lo nesse momento pelos olhos da fé. Você pode sentir a presença de Jesus. Conta uma certa ilustração de que uma menina, ela estava retornando da EBD. O que é EBD? Escola? Mas para alguns é bom dormir. Né? Tem uns que não vão para a escola bíblica dominical, então para alguns é bom dormir. Mas ela estava vindo realmente da escola bíblica dominical. E ela sentou ao lado de um homem que aparentemente era um homem que não cria, não acreditava em Deus. E esse homem reparou que a menina estava com uma revista da EBD. E ele então fez a seguinte afirmação para ela,
né, em tom de zombaria. Ele disse assim: diga-me, onde Deus está, e eu lhe darei uma maçã. Ele fez essa pergunta, né? Onde Deus está, e eu lhe darei uma maçã. E a menina refletiu, pensou, orou, e disse para ele o seguinte: meu Senhor, onde Deus não está, me responda essa pergunta, onde Deus não está, e eu lhe darei não só uma maçã, mas uma cesta cheia de maçãs. Deus está em todo lugar. Jesus está em todo lugar. O Espírito do Senhor está em todo lugar. John Wesley, que foi um grande evangelista, um grande pregador, um homem que se deixou usar por Deus, e através dele muitas vidas foram alcançadas para o Senhor. Ele, certa ocasião, ele disse o seguinte: não há verdadeira alegria a não ser na presença de Deus. Não há verdadeira alegria a não ser na presença de Deus. E o melhor de tudo, ele afirma: Deus está conosco. Amém? Então, como Deus está? Como Jesus está? Talvez alguém faça esta pergunta, está fazendo esta pergunta, como Jesus está conosco todos os dias? E eu quero deixar para os irmãos e amigos nesta noite, em primeiro lugar, que Jesus está conosco por meio do seu Espírito Santo. Jesus, ele está conosco por meio do seu Espírito Santo. Pela virtude do Espírito Santo, Jesus, ele estaria muito mais perto dos crentes em todo o mundo do que seria possível se permanecesse no corpo humano. Se permanecesse no corpo humano, ainda que glorificado. Então, lá em João capítulo 16, verso de número 7, Jesus, ele deixa para todos nós a seguinte palavra: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Os irmãos se lembram daquela parte na Bíblia em que Jesus, ele ressuscita Lázaro. Ele estava em atividade e como o pai, ele trabalhava, sempre trabalhava. Tinha o seu tempo de descanso por causa da sua natureza humana, mas ele estava praticamente sempre em atividade. E ele não pôde atender o pedido das irmãs de Lázaro naquele momento. E quando ele chega, Lázaro já havia morrido. Já há quanto tempo? 4 dias. Humanamente, Jesus não poderia estar presente em ambos os lugares. Então Jesus, ele está presente através do seu Espírito. Em João capítulo 14, verso de número 23, nos fala a respeito disso, que o Espírito é a presença de Jesus habitando em nós. Jesus, ele está presente em todo o coração que o recebe como Senhor e Salvador. Em Romanos capítulo 8, preste bem atenção, Romanos capítulo 8, versos 9 e 10 nos diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne. O apóstolo São Paulo se dirigindo à igreja em Roma, aos discípulos de Jesus,
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, com um E ou E maiúsculo. No Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, então ele começa, Espírito de Deus, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. A presença de Jesus através do seu Espírito. Jesus está conosco através do seu Espírito. Nós adoramos um único Deus, e esse Deus se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Então, esta presença de Jesus, através do seu Espírito, traz convencimento do pecado, nos convence do erro, Falando sobre esta presença de Jesus, será que Jesus se sente confortável ao nosso lado, diante de um programa que nós estamos assistindo na televisão, em todos os programas? Será que Jesus se sente confortável nos acompanhando na leitura de determinados livros? Será que Jesus está confortável, se sente alegre nas nossas conversações diárias? Ele está presente e Ele nos convence do pecado, do erro, como declara em João capítulo 16, verso 8. Ele nos consagra, Ele nos santifica. Precisamos, amados irmãos, buscar a santidade. Nós precisamos buscar a santificação, porque sem a qual nós não veremos o Senhor. Povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, nós precisamos buscar a santidade. Nós fomos chamados para sermos santos, santos do Senhor. Ele presente em nossas vidas nos consola. Não há consolo, não há conforto maior daquele que vem do Senhor Jesus através do seu Espírito. É Ele que nos faz compreender as sagradas Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, nos diz: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Só há entendimento das sagradas Escrituras, que são inspirações divinas. É o Espírito Santo que inspirou os homens, cerca de 40 homens, para escrevê-las. Só há entendimento, só há compreensão quando esse Espírito nos ensina. É Ele que nos capacita para a obra do Senhor. É Ele que nos dá comunhão com o Senhor. Então, Jesus, Ele está presente através do seu Espírito. Jesus, Ele está conosco através da sua palavra. Jesus, Ele está conosco através da sua palavra. E muitos a têm, mas não se dedicam à leitura e à meditação. Ah, se todos nós soubéssemos o valor das sagradas Escrituras, se todos nós soubéssemos e aplicássemos mais a leitura e meditação da palavra de Deus, nós seríamos homens e mulheres melhores, seríamos maridos e esposas melhores,
seríamos servos do Senhor melhores, seríamos amigos melhores. Jesus, Ele está conosco por meio da sua palavra. Eu quero dar um destaque aqui em Lucas capítulo 24, é um texto também bem conhecido dos irmãos, quando os discípulos de Jesus estavam se dirigindo para a cidade, a pequena cidade, uma aldeia chamada Emaús, também ela tinha por nome Nicópolis, era uma cidadela, né? A 12 quilômetros de Jerusalém, e eles estavam comentando, né? Estavam compartilhando a respeito da morte de Jesus. Jesus já havia ressuscitado e eles ainda não sabiam que Jesus havia ressuscitado. E Jesus então aparece e começa a conversar com esses homens, né? E ouvindo-os, compartilhou com eles, né, o que estava escrito nas Escrituras a respeito do Messias, que deveria padecer, sofrer, ressuscitar. E aí, eu quero fazer aqui a leitura para os irmãos, né, no verso 32, Lucas 24, verso 32, enquanto ele estava conversando com os seus discípulos, e os seus discípulos, a princípio, não o reconheceram, logo depois o reconheceram. Né? No verso de número 32, 31 e 32, diz o seguinte: então se lhe abriram os olhos, depois que Jesus agradeceu, né, os alimentos, se lhes abriram os olhos e os reconheceram, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O coração daqueles homens estavam ardendo através da leitura que estava sendo compartilhada pelo Senhor Jesus. Jesus estava ali, Jesus estava falando a respeito das Escrituras, e o coração daqueles homens ardiam ao ouvir as sagradas Escrituras, o que não tem acontecido em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitas famílias. O coração já não arde mais pela leitura, pela meditação da palavra de Deus. Para muitos é um tédio ficar ouvindo a exposição, a pregação do Evangelho. Esta é a grande verdade que nós estamos vivendo, queridos e amados irmãos. Pastor Paulo Leonardo sabe disso, e muitos outros irmãos, que há algumas décadas atrás, as mensagens duravam mais de 1 hora, mais de 2 horas, e o povo não arredava o pé, queriam ouvir, queriam saber mais de Deus. Jesus está presente, amados, na palavra de Deus. Quando nós lemos e meditamos na palavra do Senhor, Jesus está aí, Jesus está falando ao nosso coração, e precisamos vibrar com a presença de Jesus através das Sagradas Escrituras. Uma das mais bonitas, né, opiniões a respeito da Bíblia, publicadas pela Sociedade Bíblica do Brasil, em um folheto denominado Grande Personalidades e a Bíblia. Nesse folheto, para mim, se destaca a palavra, né, referente ao imperador do Brasil, Dom Pedro II. Ele dizia o seguinte a respeito da Bíblia: eu amo a Bíblia. Vocês sabiam disso? Dom Pedro II, eu amo a Bíblia. Eu a leio todos os dias, todos os dias. E quanto mais eu leio, mais eu a amo. E ele
continuava, né? Ele continua falando, né? Assim, há alguns que não gostam da Bíblia. Eu não os entendo, não compreendo tais pessoas, mas eu a amo. Amo a sua simplicidade e amo as repetições e reiterações da verdade. Como disse, eu leio a Bíblia cotidianamente e gosto dela cada vez mais. Palavras do imperador D. Pedro II. Martim Lutero, ele disse também a respeito da Bíblia, da mesma forma como nós vamos até o berço à procura do bebê para encontrá-lo, né? Também recorremos às Sagradas Escrituras para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele está conosco. Ele está conosco através da leitura e meditação da palavra de Deus. Você pode encontrá-lo lá, quando você estiver lendo a sua Bíblia. A sua Bíblia. Você já se encontrou com ele hoje, na leitura da Bíblia? Jesus, ele está conosco também por meio da sua igreja. Jesus está conosco por meio da sua igreja. Ele está aqui, como fizemos também essa declaração nesta noite. Em 1 Pedro capítulo 2, verso de número 9, a igreja ela é chamada de geração eleita, de sacerdócio real, de povo adquirido, povo santo, nação santa, para compartilhar, para anunciar as boas novas, para falar de Deus, para falar de Jesus, para alumiar as trevas. Então, a igreja, por meio dela, Jesus, ele está conosco. E na maioria das vezes, amados irmãos, na maioria das vezes é por meio dela que o Espírito e a sua palavra se manifestam. Por meio da sua igreja, muitas vezes, por meio da sua igreja, que o Espírito Santo e a palavra de Deus, né, Jesus se manifesta. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, nos diz o seguinte, que o nosso corpo, ele é morada de quem? Do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Os cristãos, tanto individualmente como também reunidos, congregados como igreja, sem sombra de dúvida, uma das maneiras de Jesus se manifestar, da Trindade se revelar, Pai, Filho e Espírito Santo. A presença de Jesus, ela é manifestada na vida da igreja que o adora em espírito e em verdade. Então, Jesus está conosco nesta noite, porque nós temos adorado Ele em espírito e em verdade. Em Mateus capítulo 18, versos 19 e 20, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Jesus se dirigindo aos seus discípulos, ele diz o seguinte, ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Aqui nós temos mais de 2 pessoas, né? Então Jesus está aqui conosco. Na Bíblia em espanhol, nessa palavra reunidos, né, está congregados, né? 2 ou 3 congregados em meu nome, ali estarei.
Não que Jesus não esteja presente quando nós estamos sozinhos, sim, mas aqui fala em termos de reunião, de congregação. Ninguém se reúne sozinho, não é verdade? Só um doidinho da cabeça, né? Que se reúne sozinho. Às vezes a gente encontra alguém falando aí sozinho aí nas ruas, né? Aí pergunta, você está falando com quem? Estou falando comigo mesmo. Né? Mas reunião e congregação, né, é a partir de dois. Né? Então, ali eu estarei. Então, Jesus, ele está presente por meio da sua igreja. Irmãos, eu quero, já estou finalizando a palavra, eu quero compartilhar mais uma ilustração, cujo título é Não Fui Convidado. Conta-se que um cidadão lusitano, um cidadão português, dono de um negócio que estava falindo, tomou a decisão de tirar a sua própria vida. E era um domingo à noite, quando ele decidiu tirar a vida se jogando na frente de um trem. Mas antes de chegar à ferrovia, ele tinha que passar por um templo, pela porta de um templo. E ele foi caminhando em direção à ferrovia, porque essa era a intenção, né? Ele estava falindo, né? Os negócios não iam bem, ele não conseguia ver a luz no final do túnel, estava sem esperança. E aí, passando em frente ao templo, ele ouviu a igreja cantando aquele hino de número 155, que fala sobre o grande amigo. E os irmãos estavam cantando, em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Né? E a letra deste hino, a mensagem deste hino, chegou ao seu coração, e ele então se aproximou, e o porteiro convidou para entrar, e ele entrou e ouviu, né, ali o restante do hino, né, e estava ali, né, e ouviu outras participações também. Chegou no momento da mensagem. O pregador, ele pregou, a sua mensagem foi extraída do Salmo 140, em que o verso que lhe chamou a atenção foi este verso: o Senhor sustentará a causa do oprimido. E ele estava ali naquele momento em uma grande opressão. O Senhor sustentará a causa do oprimido. Ele estava desesperado, aquele homem. E Deus foi falando, Jesus foi falando ao seu coração através da igreja. Jesus estava ali. E no apelo ele foi à frente, chorando, confessando os seus pecados e a sua infelicidade. A alegria foi geral, né, porque aquele novo decidido agora era conhecido de muitos dos irmãos que estavam ali, né, congregando naquela igreja. No final do culto, o pastor então convidou o novo decidido para estar à porta e receber os cumprimentos da igreja. E ele foi cumprimentando, alguns ele conhecia, e esses que ele conhecia, né, ele fez a seguinte pergunta: mas o senhor é membro daqui? Sim, eu sou membro. Por que o senhor nunca me falou de Jesus? E foi falando de um a um. Por que você nunca me falou de Jesus? Você é membro daqui. Eu vi tanta coisa boa nessa noite. O Senhor falou ao meu coração, me trouxe paz, salvou a minha vida. Por quê? Porque você nunca me apresentou Jesus. Em Ezequiel capítulo 3, versos 17 e 18, nos diz o seguinte: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel,
e tu da minha boca ouvirás a palavra e as avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Individualmente ou coletivamente, como igreja, Deus quer nos usar para apresentar Jesus. Deus quer nos usar para apresentar o seu Filho. Há muitos que não dá tempo de chegar no domingo e participar de um culto de celebração ao Senhor. Então cabe a mim, cabe a você, falar de Jesus enquanto há tempo, enquanto há vida. A presença constante de Jesus é o bem mais precioso que qualquer um de nós, qualquer ser humano, pode ter. Vivemos dias em que as pessoas procuram salvação, mas não procuram o Salvador. Procuram dons e talentos, mas não procuram aquele que dá os dons e talentos. Procuram e buscam as bênçãos, mas não buscam e não querem o Deus que dá as bênçãos. Vivemos esses dias, vivemos neste tempo. Ele quer ser companheiro de todos, mas nem todos querem a sua companhia. Jesus está aqui. E Jesus tem usado o seu povo, a sua igreja. Jesus tem usado a sua palavra. Jesus tem usado o seu Espírito para se apresentar a cada um de nós. Você que já é discípulo de Jesus, está sendo lembrado nesta noite que você não está sozinho. Você está sendo lembrado nesta noite que você não está sozinho. O barco parece que vai afundar, mas ele não vai afundar. Talvez Jesus ainda não se manifestou, mas ele está presente. No momento certo, ele diz assim, ele vai repreender o vento, ele vai repreender a tempestade, ele vai repreender o mar. E talvez diga para nós, por que você ainda tem pouca fé? Eu estou no teu barco, eu estou na tua vida. Eu sei o que você precisa. Eu sei que você precisa. Mas o bem maior sou eu na tua vida. Mas você que não tem Jesus ainda. Você que não é discípulo de Jesus. Jesus, através do seu Espírito, que está falando ao seu coração nesta noite. Jesus, através da sua palavra, que está falando ao seu coração nesta noite. Jesus, através da sua igreja, está falando ao seu coração nesta noite. O que nós encontramos em Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E se ele fala, vinde a mim, é porque você está longe dele. Vinde a mim. Jesus tem falado em muitas outras ocasiões para você. Vinde a mim. Vá até Jesus. E receba-o como seu Senhor, como seu Salvador. Não há presença mais valiosa, não há bem mais precioso do que a pessoa do Filho de Deus. Receba-o no seu coração.
Eu quero convidar a todos nesse momento a baixarem suas cabeças, fecharem os seus olhos. Jesus está aqui. Feche os seus olhos. Igreja, Jesus está aqui e tem usado você e quer usar mais. Ele quer nos usar mais. Para que outros possam conhecer Jesus. 2 pessoas morrem no mundo por segundo sem conhecer a Jesus. Sem recebê-lo como Senhor e Salvador. Tarefa, missão nossa. Fazer discípulos de todas as nações. Jesus está aqui, está falando ao seu coração nessa noite, igreja. Não estamos sozinhos, somos mais do que vitoriosos, por meio daquele que nos amou. Alegre, igreja. As tempestades estão aí, mas alegra a igreja. Jesus está contigo. Jesus está conosco. Mas se você ainda não é discípulo de Cristo, ou já foi, está afastado, eis aí a oportunidade para se tornar discípulo autêntico, discípulo verdadeiro, do mestre dos mestres. Eu quero orar agora, nesse momento. E se você que está visitando a igreja e deseja se tornar discípulo de Cristo, repita comigo as palavras que eu vou, neste momento, me dirigir ao Pai. Se você está afastado do rebanho do Senhor e nesta noite você quer voltar ao aprisco, repita comigo as palavras em oração, em conversa com o Pai, que daqui a pouco eu estarei fazendo também. Você que é igreja, você que é discípulo de Cristo, e a palavra do Senhor falou ao seu coração nesta noite, repita comigo também essas palavras. Querido e eterno Deus, silenciosamente, repita essas palavras. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero te agradecer por estar hoje aqui na tua casa, neste santo lugar, quando tive a oportunidade de ouvir a tua palavra cantada, de ouvir a tua palavra pregada. Muito obrigado, Senhor, por falar ao meu coração. E neste momento, ó Deus, te peço, edifica a minha vida. A minha vida eu coloco no teu altar. Estou, neste momento, reconsagrando a minha vida no altar do Senhor. Ó Deus, quero te pedir também, estava afastado, mas hoje estou voltando para o teu aprisco. Não quero ficar longe de ti. Quero te servir. Receba-me como teu filho. Receba-me como ovelha do teu rebanho. Ó Deus, em nome de Jesus, quero te pedir também, Senhor, que me receba como teu filho, me receba como teu servo, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me liberta, ó Deus, pois eu quero receber Jesus
como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus, teu Filho amado, entrego a minha vida, entrego o meu coração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.